Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram sentar-se, por favor. Vejo várias pessoas que estão aqui em peregrinação à Basílica Nossa Senhora do Rosário, visitando esta Basílica. E ao ouvir o Evangelho que acabou de ser proclamado agora, alguns devem ter levado uma surpresa, porque começa assim: depois que Judas saiu do cenáculo. Não estamos na Páscoa, quinto domingo de Páscoa. No dia de Páscoa, nós tivemos, a liturgia tratava sobre as primeiras aparições de Nosso Senhor Jesus Cristo, Santa Maria Madalena, etc. Depois, nos outros domingos, fomos vendo as diversas aparições para nos convencer de que, de fato, o Senhor ressuscitou e nos encher desta alegria, sem o qual a nossa fé seria vã. Porque se tudo fosse terminar com a morte, não valeria nada. E com a ressurreição, que coisa maravilhosa. E assim fomos passando, primeiro domingo, segundo domingo, terceiro domingo. Quando cai no quinto domingo, a igreja voltou ao cenáculo, Judas saiu, Nosso Senhor Jesus Cristo com a perspectiva da morte dele. O que está acontecendo? Será que não erraram aqui? O sacristão não colocou na página errada? Não, quinto domingo de Páscoa. O que aconteceu? O que está acontecendo? E que a igreja quer marcar, como boa mãe, ela quer marcar em nossas almas uma lição importantíssima, que talvez não ficou muito claro para nós, dentro de todos os esplendores da liturgia pascal. Porque Quinta-feira Santa é cheio de drama. De um lado é a instituição da Sagrada Eucaristia, mas depois já tem a previsão da traição, de toda aquela conjuração horrorosa contra Nosso Senhor Jesus Cristo, e depois da morte dele. E nós somos obrigados também a pensar em nossas faltas, como pesaram sobre a morte dele voluntariamente aceitada. E então, talvez não ficou claro esta cena. E depois nós passamos para as alegrias de Páscoa, aleluia, aleluia, flores, canto, isto, aquilo, e uma lição importantíssima ficou de lado. E a igreja hoje volta, depois de ter firmado em nossas cabeças durante 4 semanas de Páscoa, de fato o Senhor ressuscitou, de fato estamos com a alegria de Páscoa, estamos com a glória, a verdadeira glória, porque Cristo ressuscitou. A Santa Igreja diz: meus filhos, vamos prestar atenção, de onde vem esta glória? Vamos voltar às palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo, são as últimas palavras dele. Ele está se despedindo dos apóstolos, ele diz: agora. Que agora é esta? Depois que Judas saiu. Portanto, a traição está consumada. A conjuração contra ele de todos os poderes da terra, o poder religioso, falso obviamente, infiltrado por estes bandidos que é Anás, Caifás, etc. E o poder civil, mancomunado com eles, e o Pilatos. A traição do discípulo dele, a fuga dos outros, depois a cruz. Ele sabe tudo que vem para frente. Ele é o homem-deus. Daqui a pouco ele vai prever tudo isto no Horto das Oliveiras. Ele vai suar sangue. Agora foi glorificado o Filho do Homem. E Deus foi glorificado nele. Ou seja, a glória de Nosso Senhor Jesus Cristo é a paixão e a cruz dele. E a ressurreição, sem dúvida. Mas não é apenas a ressurreição. Nem é principalmente a ressurreição, é a cruz e a ressurreição. E ser cristão é entender isto. Não entender isto é não entender o beabá do cristianismo. A verdadeira glória nasce da cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. E isto é tão evidente que Deus colocou reflexos disso em toda a criação. O que? Pega um pouquinho de carbono. Carbono é carvão preto, não serve para nada, apenas para encender uma fogueira. Toca nela e fica sujo. Coloca este carvão a sofrer debaixo da terra, debaixo da pressão. Aí ela se transforma num diamante.
ouro, um garimpeiro vai procurar uma pepita, lá suja, ele fica todo contente. Por quê? Não por causa da sujeira, por causa daquilo que, aqueles vermes, aquela mistura de outros elementos, não. Ele vai colocar aquilo num cadinho. Fogo vai derreter, todo o gangue vai sair, e aí vai sair o ouro. Ele vai poder fazer uma coroa lindíssima, talvez para colocar na cabeça de uma rainha, ou para Nosso Senhor Jesus Cristo, ou para uma imagem de Nossa Senhora. O ouro tem que ser purificado. E há reflexo disso em tudo, todo o reino. Pode pegar o reino mineral, o reino animal, o que quiser. Não sei se alguém aqui tem gato, tem cachorro, certamente, um animal de estimação. O gato é um animal muito interessante. Sempre anda com a cabeça em cima. Nobre, esperto e calmo. Sempre prestando atenção em tudo, mas com uma aparência de grande calma. É um animal interessante. Mas ninguém pode dizer que o gato é o mais fiel dos animais. Elogiar alguém, olha, fiel com um gato, é uma ofensa. Fiel com o cachorro. Por que o cachorro é tão mais estimado que o gato? Porque o cachorro está com o dono quando o dono está sofrendo. Se pega um pobre cego, ele vai ter um cachorro lá, nunca tem um gato. O gato está lá. Vocês estão rindo, mas eu estou tentando pegar exemplos do nosso dia a dia. Mas nós podemos pegar milhares de exemplos. O gato está lá quando o dono está bem. E o gato nem fica perto dele, mas quando está na hora do almoço, está com fome, o gato aparece, começa a passar perto das pernas, porque quer comida. Mas quando o dono está sofrendo, a fidelidade é do cão. O famoso cão de São Bernardo, aqueles pobres peregrinos pessoas que estavam cruzando os Alpes, etc. Aqueles mosteiros cistercienses cultivavam estes cães, porque tinham uma fidelidade a toda a prova. Isto é reflexo de qualquer outra situação, sobretudo entre nós homens. Uma mãe é sobretudo mãe quando o filho dela precisa dele. Quando o filho está doente, quando o filho está posto de lado. Deus sempre livre e guarde, mas às vezes o filho andou mal. Todo mundo abandonou o filho. Ele sabe que junto à mãe, ele ainda tem audiência. Por quê? Porque o amor chega ao seu auge neste momento, quando posto à prova. Um militar, nosso fundador, Dom João, gostava de nos lembrar um artigo escrito famoso de Dr. Plínio Correia de Oliveira, inspirador, nosso fundador. Ele tem um artigo famoso, é um artigo curto. O título é A Verdadeira Glória Nasce da Dor. Tem duas fotos, uma comparação que ele faz. Uma parada militar dos militares ingleses, com aquelas belas uniformes, com aquele chapéu de pele de urso, e todo mundo com o mesmo passo de marcha, uma parada diante da rainha, década de 50, por aí. Foto lindo, glória militar. Segunda foto de um soldado, talvez na guerra de Vietnã, sozinho, no meio da lama, uma cara sofrida a mais não poder, com um respingado de lama, certamente numa trincheira, com uma cara sofrida e um olhar de fogo. Disposto a passar por tudo. Ele já passou por tudo, mas disposto a não recuar, a ir até o fim, e se for necessário dar o sangue dele para a causa que ele está defendendo. A verdadeira glória militar não está na parada. A verdadeira glória militar está na hora do sacrifício. Um bombeiro, a glória de um bombeiro não está em vestir uma casca dourada, não. Está na hora em que ele arrisca a vida dele para salvar alguém. Às vezes entrar num prédio, todo pegando fogo para salvar uma mãe com uma criança. E ele põe em risco a sua própria vida e a própria família dele para salvar a família do outro. Este é um herói. E assim por diante. Nós podemos multiplicar os exemplos infinitamente. O ser humano só chega a seu auge quando testado pelo fogo. E aí me lembro de uma coisa que me aconteceu. Nos primeiros anos
docência, quando começava a ensinar teologia, certa vez um aluno me perguntou na aula de sacramentos sobre o batismo. E às vezes alunos fazem perguntas interessantes e ajuda o professor a explicitar certas coisas. E ele perguntou o seguinte: mas padre, mas como que fica esta questão do batismo? Claro, eu sou católico, eu sou cristão, eu aceito, etc. Mas não pareceria que o batismo está meio assim, light nos seus efeitos? Porque a igreja ensina de que, como o pecado de Adão, entrou as consequências do pecado. A dor, o sofrimento, a morte, o pecado sobretudo, etc, etc. E com o batismo nós somos lavados do pecado original. E as portas do céu estão abertas para nós. Mas uma pessoa pode objetar: na terra não se vê as portas do céu abertas. E os efeitos mais visíveis, a dor, a morte física, continuaram. Então não será que o batismo está um pouco... Alguém pode objetar: a igreja está mentindo. Qual é a prova do batismo, que o batismo tem efeito, que Cristo apagou o pecado? Seu maior efeito já está de pé ainda, a morte. Aí eu fui ver em São Tomás. Teólogo é São Tomás. Se alguém diz que conhece teologia e não conhece São Tomás, não conhece teologia. Vai lá em São Tomás. São Tomás disse uma coisa lindíssima. É uma pena que eu não trouxe aqui as palavras dele. Mas ele diz que, de fato, todos os efeitos do batismo estão terminados com o batismo. Todos os efeitos do pecado são tirados pelo batismo, pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E a prova disto é a própria ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a vitória sobre a morte é um dos efeitos do batismo, porque se a pessoa é batizada e morre no estado de graça, ela vai para o céu. E depois, no final do mundo, os corpos vão se ressuscitar. E todo esse efeito, portanto, a vitória sobre a morte, se dá por causa do batismo. Só que alguns efeitos do batismo, por exemplo, a vitória sobre o pecado e sobre a morte eterna, Deus aplica aos homens já. Mas alguns efeitos Ele posterga para só depois da morte. E Ele deixa o homem a possibilidade de lutar. Então, ainda certos efeitos do pecado de Adão, a dor, o sofrimento, a doença, o ausente de domínio sobre as criaturas, isto Deus permitiu. E depois a morte. Para quê? Para nos fazer heróis. E depois da morte Ele nos aplica toda a glória daquilo, todos os efeitos do batismo. Mas antes Ele nos dá a mão e diz: meu filho, agora seja um herói. E Ele nos dá o exemplo até, porque Ele mesmo antes passa por tudo. Mas Ele quer nos dar a graça de sermos heróis. Seria terrível, imagine uma rainha que tem 2 filhos. Ambos ela ama. Ela manda porque o reino está sendo atacado. E ela manda a ele para capitanear, para lidar o exército contra os inimigos. E ele vai e o coração dela sente-se apertada. Meu filho pode morrer, pode voltar sem um braço, sem um olho. Mas ela quer que ele tenha esta prova, para que na volta, quando o exército volta vitorioso, no começo do exército está o príncipe. Já não um príncipe apenas, não apenas merecendo reger aquele país porque ele nasceu, mas porque é um herói. Porque na hora do maior aperto, ele foi que deu coragem aos outros. Ele que se arriscou mais. Ele que se lançou nas situações mais difíceis. E ele volta e todo o povo aplaude. Todo o povo aplaude. Aí está um herói. Um homem digno de ser nosso rei. O outro, ela ama tanto que ela não quer que ele sofra. Deixa ele no palácio, nos puffs. Como se fosse aqui no Brasil, eu diria que é uma água de coco. Eu estava imaginando um príncipe lá na minha terra, na Índia. Então, água de coco tem, mas não é tão comum ter então, água de coco, uns puffs, uns sujeitos abanando com aquelas penas lindas, uns tecidos lindíssimos. E quando um príncipe voltou herói, este outro, um pouco mais gordo, porque só comeu e dormiu, e mais nada, não é um herói, não valeu nada.
Heróis entram no céu, os que não são heróis não entram no céu. Então, o sofrimento não é um bicho de 7 cabeças que cruza nosso caminho. Nosso caminho, nós achamos que nós temos como caminho e de repente aparece um dragão. Ai, é o sofrimento. Não, o sofrimento não é uma surpresa que nós temos que levar pelo caminho. O sofrimento tampouco é apenas um castigo do pecado, alguma coisa que tem que ser expiado. Sim, eu gozei uma coisa ilicitamente e, portanto, tem que expiar. É verdade, o sofrimento também entra nisso, mas não é nem principalmente disto. O sofrimento, sobretudo, é uma condição para enobrecer-se. É uma condição para chegar ao seu auge. Eu queria multiplicar os exemplos, mas o tempo vai correndo. Vamos ver o que a liturgia diz. A primeira leitura de hoje, São Paulo e São Bernabé, voltando do apostolado, eles firmam discípulos, encorajam os discípulos, os exortavam a permanecerem fiéis. Para exortar a ser fiel, portanto, eles iam sofrer contrariedades, dificuldades, perseguições. E São Paulo diz, é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Quantas e quantos católicos, meus irmãos e minhas irmãs, lembram-se disto? Seja no Brasil, seja na Índia, seja, não sei, em qualquer outra parte da terra. Quantos católicos vão para a igreja lembrando-se disto? De que é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. E quantos vão para a igreja com uma mentalidade totalmente pagã? E pensam, eu vou para a igreja para não sofrer mais. Eu vou para a igreja para Deus tirar meus sofrimentos. Eu vou para a igreja para ser livre disto, livre daquilo, que São Miguel Arcanjo me protege, que Santa Rita me cura, senão Santo não sei quanto. Isto é ser cristão? Não é. Deus é nosso Pai. Tal será que a igreja defendesse um amor ao sofrimento doentio? Não, então é necessário sofrer como um faquir, dormir num cama de pregos. Não sei por que estou lembrando muito da Índia hoje. Mas não é isto. O sofrimento, Deus tira muitos dos nossos sofrimentos, os desnecessários. Mas aqueles que são necessários para a nossa salvação, aqueles que são necessários para a nossa santificação, Deus não tira. Deus não seria pai se tirasse. Seria um carrasco. Seria um monstro. E Ele nos ama. E o primeiro dos sofrimentos Ele deu para seu filho. Depois dele, a ela, Nossa Senhora. E quanto mais Ele ama uma alma, Ele dá sofrimentos. E os piores sofrimentos não são os sofrimentos que nós entendemos. Aparece um anjo e diz, você, meu filho, vai sofrer. Vai ter um câncer no fígado, mas pelo este sofrimento bem aceito, você vai salvar 100 milhões de almas lá na China. Não. O sofrimento é quando isso não entende. Quando vem uma doença, quando vem um filho que andou mal, quando o marido não sei o quê, quando um problema financeiro, isso não entende. Quando vem um drama interior, uma provação. Eu me converti. No começo da minha conversão, eu recebi tantas graças. E agora, nada. Parece que Deus me abandonou. Eu estou numa secura interior terrível, um abandono. Sei lá. E muitas vezes essas coisas conjugadas. Aí, nós estamos mais perto de nosso Senhor Jesus Cristo. São Francisco de Sales diz, o melhor que nós podemos dar é aceitar bem o sofrimento, por amor daquele que sofreu tudo por nós. Então nós estamos mais perto de nosso Senhor Jesus Cristo, quanto mais nós estamos perto da cruz. Dr. Plínio, mais uma vez, Dr. Plínio dizia que as condecorações que Deus dá são cruzes. E é real, durante muito tempo, até hoje, no resto que existe da civilização cristã, generais, etc., recebem medalhas, muitas das medalhas ainda são em formas de cruz. E Deus, quando ama muito uma alma, Ele dá cruzes. E quanto mais cruzes a pessoa tem, não porque andou mal, mas porque faz a vontade de Deus, é mais prova do amor de Deus pela pessoa. Então, às vezes, umas tentações, a pessoa não sabe o que está acontecendo com ela. Ela quer ser bom, mas é tão difícil perseverar no mundo de hoje. Parabéns, meu irmão. Parabéns, minha irmã. Deus te ama. Agora não desanime. Não seja como um pagão e queira fugir da cruz. Mas junta as mãos e diga do fundo da alma, salve rainha, mãe de misericórdia, tem piedade de mim, minha mãe.
pede forças para carregar a cruz. Cristo nosso Senhor não jogou a cruz de lado. Ele até caiu debaixo do peso dela, mas ele osculou a ela e levantou-se de novo. E caiu uma segunda vez e uma terceira vez, mas todas as vezes ele o levantou. Até subir até o alto do Calvário, onde o pior esperava ele. Tudo que tinha vindo antes era um prelúdio daquilo que vinha depois. E nós nunca seremos inteiramente de nosso Senhor Jesus Cristo, até nós carregamos nossas cruzes individuais, até o alto do Calvário individual que Deus quer por cada um de nós, e deixamos-nos pregar lá. E no final dizemos: Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Isto é ser católico, isto é ser cristão. E por isso a igreja coloca no alto da cruz, em todas as igrejas do mundo, a cruz. E no centro do altar está a cruz. Não está água de coco, não está uma rede, não está um... Eu lembro quando a primeira vez eu pisei aqui no Brasil, eu fiquei chocado de ver um letreiro grande: para de sofrer. Mas como para de sofrer? Primeiro, nunca ninguém para de sofrer, é uma mentira. E tentar fugir do sofrimento é submeter-se a um sofrimento pior. Mas carregar bem a cruz, isto que a igreja nos ensina. A igreja nos ensina a imitar nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe o que acontece? A pessoa sofre menos. Porque o melhor sofrimento é aquele que Deus quer para mim, e não quando eu me meto em outros sofrimentos. Então, na vida familiar, e aí está a segunda leitura do dia de hoje, a segunda parte do Evangelho: amai-vos uns aos outros. O amor mútuo, seja na família, seja na sociedade, só é possível quando um sofre pelo outro. Fora disto, dá no desastre de hoje. Não existem mais famílias. Por quê? Porque cada um quer entrar na via, se for do matrimônio, ou qualquer outro, entrar na vida, ou entrar na via do matrimônio para gozar a vida. E dá em desastre. Briga, ódios. Ah, bom, ele não presta, vou pegar um outro. Pior ainda. Quantos desastres, quantos desastres. O mundo de hoje é um cúmulo de desastres, porque os homens, há muito tempo, nós temos sido educados a sermos pagãos, a fugir da cruz, buscar a solução, buscar a felicidade de uma solução terrena, não ter mais doenças, economia vai resolver tudo, com chaves políticos, onde Cristo não está. E, consequência, o mundo está num caos. E pior ainda do que se tivesse aceitado a cruz de nosso Jesus Cristo. Isto acontece a nível internacional, a nível nacional, a nível da minha cidade, a nível de cada um de nós. A liturgia de hoje nos convida a amar-nos uns aos outros. O que é esse amor? Sacrificar-se uns pelos outros. Então, Ele quer santificar a ela. Este é o voto que fazem no matrimônio. Ela quer santificar a ele. Ambos querem santificar os filhos. E isto inclui querer que o outro larga seus caprichos, manias, egoísmos, que entra na trilha da virtude, ou seja, aceitar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário sofrer para levar o amor até seu fim. É necessário sofrer para enobrecer-se. Não sejamos pagãos, não fujamos das cruzes. Alguém vai dizer: mas padre, é difícil. Claro que eu sei que é difícil. E aí está a liturgia inteira no dia de hoje. O amor é que nos dá forças para carregar a cruz. A cruz faz com que o amor chegue ao seu extremo. Ambas as coisas são necessárias. Quando a cruz pesa sobre nós, é necessário aumentar o amor. Pedir. A oração existe para isto. A oração não existe para sentir-se bem. Eu rezo com um sorriso nos lábios, porque eu me sinto tão amado por Jesus. Isso é sentimentalismo. Não é oração. Oração é dizer: Senhor, eu não tenho forças. Dai-me a graça de praticar vossos mandamentos. Dai-me a graça de levar bem o estado de vida que vós me destes. Seja pai, seja filho, seja estudante, seja o que for. Senhor, ajudai-me. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa. Vamos pedir na missa de hoje esta graça. Se nós levamos bem a sério a liturgia de hoje, bem a sério, nós ficamos santos. Eu peço que cada uma reza por mim, para isto penetrar em nossas almas. Mas é necessário fazer uma revisão dos nossos critérios, agora na hora do ofertório. Rever minha vida. E aquilo que eu considerei um desastre, um fracasso, agradecer a Deus por isto. Senhor, muito obrigado. Perdão
por ter me revoltado, esperneado contra a cruz. E agora agradeço. Peço forças para ir em direção à cruz. Vamos pedir juntos na hora do ofertório. E sobretudo quando o próprio Deus vai se fazer presente aqui em corpo, alma, sangue e divindade. A graça de amar a cruz. De levar nosso amor até aquele ponto. Mas também de amar muito para poder carregar as cruzes que Deus nos dá. Aí nós vamos amar-nos uns aos outros. Aí a vida familiar fica um céu. E aí está a leitura do Apocalipse. Claro que isto refere depois da morte, ao céu eterno. Mas já na terra nós temos um avangu disto, um antegozo disto, se nós pormos em prática a liturgia de hoje. Amai-vos uns aos outros, como eu, nosso Senhor Jesus Cristo, vos amei. Este é o amor. Este é o novo mandamento. Qualquer outro amor de moça sentado no banco para cobrar meu dinheiro. Oh, como vai? Isso não é amor. Amor é querer o bem do outro, querer a virtude do outro, sofrer pelo outro. Vamos pedir juntos a Deus Nosso Senhor, por intercessão de Nossa Senhora, a graça de imitar a eles, a imitar todos os santos. Eu tinha muitos exemplos de santos para contar, mas eu não posso aumentar o sofrimento de cada um, esticando demais essa homilia, porque aí seria um sofrimento que Deus não quis para nós. Então eu não vou fazer isto, mas vamos pedir a graça de imitar tantos e tantos santos, sobretudo Nosso Senhor, Nossa Senhora. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.